Nós vamos tratar hoje sobre o assunto pecados para morte. É um tema de difícil compreensão, mas que a igreja não pode ignorar, porque é um dos assuntos mais importantes para a igreja, saber discernir o que são pecados para a morte. O texto é o de 1 João, capítulo 5, versículo 16, o qual estaremos agora fazendo a leitura. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Meus amados, há mais que uma maneira de se entender este versículo. Apesar de ser difícil de compreendê-lo, nós não podemos ignorá-lo, obviamente que não. Mas há sim indícios, irmãos, de que pode se tratar de uma morte punitiva, corretiva, ou mesmo perda da salvação. Vamos observar direitinho, irmãos. Nós encontramos lá no livro de Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 10, é um acontecimento envolvendo Ananias e Safira. Os irmãos leem a Bíblia, devem saber, né? Ananias e Safira, eles mentiram ao Espírito Santo. Por isso eles perderam a vida imediatamente. Eles foram salvos. A Bíblia não fala nada se eles foram salvos, se eles foram para o céu ou para o inferno. Só diz que eles morreram, porque eles mentiram ao Espírito Santo. O que estava acontecendo, irmãos, na igreja primitiva? Era o start do Evangelho sendo anunciado na terra, né? Então houve aí um consentimento de que as pessoas estavam tão envolvidas no Evangelho que eles resolveram vender as suas propriedades e trazer, não o dízimo, mas trazer 100% da venda de suas propriedades. Eu não estou dizendo que você hoje tem que fazer isso, irmão. Algumas igrejas até gostaria que as pessoas continuassem fazendo isso, né? Que quer tirar tudo das pessoas, deixar as pessoas sem nada. Mas isso foi algo assim pontual, porque era o início, precisava de dinheiro, né? Para ajudar os pobres na proclamação do Evangelho. Então, eles resolveram, acharam por bem, vender suas propriedades e levar 100% lá para os apóstolos, né, os pastores, para dar andamento à obra de evangelização e de cuidar também dos pobres, obviamente. O que aconteceu foi o seguinte: as pessoas iam lá, entregavam o valor da venda, só que havia um casal cujo esposo chamava Ananias e a sua esposa chamava Safira, que creio que o Espírito Santo revelou isso ao apóstolo, que eles estavam levando um valor que não era a totalidade da venda da propriedade. Não é que Deus estava obrigando a entregar 100% da propriedade. Eles poderiam ficar com tudo para eles, era deles. Deus não estava dizendo, vende sua casa e traz tudo aqui. Deus não está obrigando a fazer isso. Porém, eles estavam simulando de que aquilo ali era todo o dinheiro que eles conseguiram da venda do seu imóvel. Então eles estavam mentindo na igreja. Mentindo. Você não precisa trazer essa oferta. Mas se você não vai trazer, não diga que está trazendo. Né? A pessoa às vezes dá 10 mil reais na igreja e coloca lá no envelope de dízimo. 10 mil reais, meu dízimo, só para dizer que deu o dízimo naquele mês. Está mentindo. Você não está mentindo para o pastor, não, está mentindo para o Espírito Santo. Você não quer dar o seu dízimo? Fique para você. Mas não minta ao Espírito Santo. E eles mentiram ao Espírito Santo. Pedro falou para ele, escuta, isso aqui é o dinheiro da venda da casa de vocês? É todo o dinheiro? Ainda deu uma chance de eles voltar atrás, né? Não, olha, nós estamos falando que é, mas não é não. É todo o dinheiro? É. Vocês são mentirosos. E a mentira que vocês estão contando não é para mim, não.
não é para a igreja. Vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Ananias caiu morto. Fizeram a mesma coisa com Safira. Safira também mentiu. E Safira caiu morta. Há pecados para a morte, irmãos. Há pecados que são para a morte, que Deus resolve e não dá mais oportunidade. Aqui no caso não caberia essa oração de João, porque já morreram. E João falou assim, anuncia os pecados para a morte, mas se eles estão mortos, nós já não iríamos mesmo orar por eles. Será que isso aqui realmente tem alguma coisa a ver com o que João falou? Aparentemente sim, mas aparentemente também, há pessoas que pecam para a morte, mas continuam vivas. Eu cooperei com uma irmã, muito ativa na igreja, uma irmã que não faltava nos cultos, ela não faltava na escola dominical, ela regia os jovens da igreja, ela conhecia muito a Bíblia, era uma apaixonada por Jesus, pelo menos é o que aparentava ser. Estava sempre ali no horário dos cultos, era a última a sair, sempre muito engajada no Evangelho, muito fiel, a palavra do Senhor, muito fiel. Eu saí daquela igreja, os anos se passaram, 10, 20, os anos se passaram, e eu fiquei sabendo que essa pessoa já não estava mais congregando. E alguém entrou em contato comigo e falou assim, conversa com essa pessoa, pastor. Conversa com essa pessoa, quem sabe ela te ouça. Ela te respeitava muito, tinha um carinho muito especial pelo pastor. Eu falei, tá bom, passa o contato. Eu peguei o contato, fui falar, eu falei, a paz do Senhor, tudo bem? Já me bloqueou. Não quis conversa. Depois a pessoa falou, que ela falou um monte de palavrão, xingando a Deus, xingando a minha vida, porque ela não quer saber do Evangelho. Depois de um tempo, eu descobri que ela estava no meu Facebook, há muitos anos, eu não sabia. Fui tentar falar alguma coisa, e ela falou muitos palavrões, ofendendo o Espírito Santo, a Deus, falando muito palavrão, ofendendo a Deus. E aí eu fiquei imaginando, aí eu bloqueei, eu tive que bloquear, porque não dá mais para ter contato. A Bíblia diz, ao herege, admoeste-o uma ou duas vezes, depois evita. Se a pessoa não quer o Evangelho, você falou uma, falou duas, e está lá, nos seus pecados, rindo de Jesus, não fala mais não. Se Deus tiver um plano na vida dessa pessoa, Deus vai, de alguma forma, trabalhar na vida dela. Não vai ser eu que vou convencer com as minhas palavras, não fala mais com essa pessoa, deixa para lá. E foi a decisão que eu tomei, irmãos. E eu fiquei pensando, essa pessoa pecou para a morte, eu não oro por essa pessoa. Eu nunca pedi oração para essa pessoa aqui e não vou orar. Por que eu não vou orar, irmãos? Porque, no meu entendimento, essa pessoa pecou para a morte. Ela conscientemente está xingando, ofendendo a Deus, Espírito Santo. A pessoa que é batizada, a pessoa estava na igreja, firme, dando aula, teologia. Uma pessoa que, no meu entendimento, blasfemou contra o Espírito Santo. Então, existem pecados que é para a morte, irmãos. A pessoa não consegue mais gerar o arrependimento. E se ela se arrepender, pastor? Se ela se arrepender dos seus pecados, voltar, é porque o pecado dela não chegou ao nível de ser um pecado para a morte. Deus é que conhece os limites, né? A gente pode imaginar que a pessoa pecou para a morte, mas de repente não pecou para a morte. E Deus é quem observa os nossos limites, tá? Lá em 1 Coríntios, pedi para a nossa irmã Dineia colocar aí no telão, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29 e 30, nós temos outro exemplo de pecado para a morte. Vamos lá. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que? Quero ouvir a igreja? Muitos que dormem. Muitos que dormem. Vocês estão dormindo, hein? Esse dormir aqui, irmãos, é muitos que morrem. Morrem. Pessoas que morrem por desonrar a importância de Cristo. Vivem de qualquer jeito e por isso atraem para si o julgamento.
Nós entendemos que o pecado para a morte é cometido de forma proposital, deliberada, contínuo, e que não expressa um arrependimento. Deus, em sua graça, permite que seus filhos pequem sem puni-los. Mas Ele não pune imediatamente, tá? Mas tem algumas situações em que Deus decide até mesmo tirar a vida do crente. Será que vai tirar? Quando Deus tira a vida desse crente, Ele tira para dar uma nova oportunidade lá em cima, ou tira porque a pessoa perdeu a salvação? É uma incógnita isso, né, irmãos? É difícil a gente saber. Eu trabalhei com uma mulher que aceitou a Jesus. E ela estava congregando. Ela chegou a me falar, irmãos, que eu era chefe dela, que estava contribuindo com uma missionária. Eu falei, meu Deus, que conversão linda, hein? Já mandando dinheiro para missões, tá? Só que tem um problema, irmãos. Eu também descobri que ela continuou com uma vida promíscua. Ela tinha uma dupla maneira de viver. E ela achava que estava bem vivendo assim, sabe? Ela queria Deus, ela queria Jesus, ela estava contribuindo, congregando, cantava as músicas, tinha a Bíblia, mas ela morreu em um acidente, de uma maneira muito inesperada, de moto. E ela morreu e eu sabia de que ela estava tendo um relacionamento ilícito com uma pessoa do local ali. Tá? E eu fiquei, quando morreu, eu falei, Jesus, ela pecou para a morte. Tem gente que peca, né? Adultera, pratica fornicação, e não morre, porque Deus não cobra de imediato ali, né, dessas pessoas. Mas com ela foi diferente, e eu fiquei imaginando por que foi diferente. Porque ela estava na igreja, ela tinha a palavra de Deus, ela estava sendo ministrada, ela estava cooperando na igreja financeiramente, ela estava muito enganjada com a obra, e mesmo assim vivia uma vida de uma forma totalmente errônea, pecaminosa, equivocada. Tinha uma dupla personalidade. Havia uma dubiedade muito grande na vida dela entre o espiritual e o material. E eu creio que Deus resolveu resolver esse problema matando-a em um acidente. Não que ela não tivesse culpa, não que esse acidente ela não pudesse evitar, mas Deus não guardou. Então, neste sentido é que eu entendo que Deus permitiu a morte dela, ou a matou, no sentido que não evitou a morte, não aguardou. E por que não aguardou? Aparentemente, irmãos, ela pecou para a morte. Foi o que o João falou. Você pode orar pelas pessoas, mesmo as pessoas que pecam, mas por aqueles que pecam para a morte, vocês não oram. E aqui que nós estamos estudando isso. Quem são essas pessoas que eu não devo mais orar? Quem são essas pessoas que eu não devo mais orar? Geralmente, irmãos, são pessoas que conhecem o Evangelho, que estão creem em Jesus, mas não quer saber de ir para a igreja, está desviadão, fala palavrão, mente, adultera, fornica, faz tudo que não presta, né? Mas se acha o bom. Está completamente desviado, mas acho que não, né? E eu vou orar para uma pessoa dessa, tenta falar que essa pessoa está errada. Fala, não, ela fala, eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus. Jesus não descarta ninguém, então eu estou tranquilo. Não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso dar oferta nenhuma. Estou salvo, estou com Jesus. Aparentemente, irmãos, esse tipo de pessoa, você falou uma, duas vezes, começa a evitar já, orar. Eu creio que não resolve mais orar, porque esse é um tipo de pecado que eu acredito, eu, né, particularmente, não sei vocês, é um pecado para a morte. A pessoa vai estar na igreja, vai desanimando. Começa a observar o crente, irmãos, né, Diné? Começa a observar. Já não quer fazer mais nada, já, as funções que ele recebe na igreja, vai deixando de canto, vai esfriando. Só vai na igreja por causa da esposa, só vai na igreja por causa do marido, só vai na igreja por causa dos filhos, né? Porque se dependesse dele ou dela, já não ia mais na igreja. Está na igreja, já vai ter uma tocha apagada. Serve mais para nada. Quer saber mais do evangelho e não vê a hora de voltar para o mundão. Não vê a hora de sair fora. Se não pecou ainda para a morte, irmãos, está pecando para a morte. Não é a mesma coisa daquela pessoa que está firme com Jesus, tal,
e comete um escorregão, fala uma palavra impensada, cometeu um pecado, cai numa tentação, mas logo chora e se arrepende. É diferente. A pessoa tem algum probleminha, ela ora. Está cabeça quente, cheio de problema, angustiado. Ele vai orar. Senta no quarto, está lá orando. Passou o problema, a cabeça passou de irritar. Não quer orar mais não. Não quer mais falar com Deus não. Só na hora do culto aqui. Mas se não tivesse mais igreja, ia agradecer. Ficar em casa vendo televisão. É complicado isso aí, irmãos. A pessoa vai apagando, vai apagando. É aquela história da rã. Você pega uma rã, coloca numa panela de água fria, ela está felizona lá. Você liga o fogo, aquela água vai aquecendo, ela continua lá, irmãos. Ela vai, e vai até morrer. A água ferve e ela não sai fora. Ela fica ali até morrer, ela não percebe. Tem muita gente na igreja que está que nem essa rã na água. Está ficando ali, ó. A chama do inferno se aproximando, ela não está sentindo nada. Dali a pouco está no inferno, até morrer. Porque o evangelho já não toca mais no coração, já não faz mais mudança nenhuma na vida dessa pessoa. O pastor está falando, está dormindo, está conversando, está vendo o celular, vai para casa, não quer saber de orar, não lê Bíblia, está nem aí. Vai dormir, não ora não, não tem temor a Deus mais não. Só ora se estivesse muito angustiado, aquele problemão, aí vai orar. Consumista. Crentes consumistas. O problema é que o Pai está procurando não os consumistas, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Não é aqueles que só querem consumir. Preciso de uma cura, preciso parar um problema aqui na minha cabeça, preciso do emprego. Aí vai buscar em Jesus. Ele buscaria em Buda, Confúcio, Maomé, buscaria em qualquer um. É que está no cristianismo, busca Jesus. Mas não são verdadeiros adoradores, são verdadeiros consumidores do Evangelho. Isso precisa mudar. Isso não pode continuar assim. Nós precisamos nos disciplinar, irmãos. Paulo falou, eu me esmurro. Porque não adianta nada eu ir para a igreja, pregar para os outros e eu depois ser condenado. Aí Paulo falou, eu me esmurro, eu me coloco na linha. Se é para orar, eu vou orar. Se é para ler Bíblia, eu vou ler Bíblia. Se é para falar de Jesus, eu vou falar de Jesus. Se é para pregar o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho. Se é para cantar, eu vou cantar. Se é para tocar, eu vou tocar. Se é para cuidar das crianças, eu vou cuidar das crianças. Não importa o que você faça. Se é para cuidar das finanças da igreja, eu vou cuidar das finanças da igreja. Se é para cuidar dos instrumentos musicais, eu vou cuidar dos instrumentos musicais. Não importa o que você faça. Tem que fazer. Tem que fazer, acabou. Não tem essa se que você vai ou não vai fazer. Que você é dono do seu nariz. Não. Desde o dia em que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o dono do seu nariz não é mais você não. O dono do seu nariz é Jesus Cristo. Se não for, então você ainda não se converteu. É hora de revermos esses passos que estamos tomando. Tá? Então, irmãos, nós entendemos isso. Que Deus, em sua graça, Ele permite que seus filhos pequem sem puni-lo, mas tem algumas situações em que Deus decide tirar a vida do crente. Tá? E nós devemos orar pelos cristãos que estão em pecado. No entanto, talvez chegue um momento quando Deus não vai mais escutar as nossas orações, porque estamos orando por uma pessoa que não tem mais solução, uma pessoa que pecou para a morte. E não é muito difícil identificá-los não, viu, queridos? Geralmente nós os identificamos como desviados e que até costumam, os que realmente pecam para a morte, ficam, além de se desviar, eles não choram pela situação, eles riem da situação. Tá? Quem peca para a morte, quem está desviado e ainda tem chance, ele chora a sua condição. Mas quando a pessoa está rindo da sua condição, rindo do seu Deus, falando palavrões, desculpe, irmãos, esses aí já não perco meu tempo orando não. Um crente que adultera, que está condenado ao inferno, já cometeu um pecado para a morte? Bom, segundo Jesus, pecado imperdoável e a blasfêmia contra o Espírito Santo, que eu entendo ser a resistência consciente quanto mais ao Espírito Santo. Jesus não condenou aquela mulher adúltera. Ela havia sido apanhada de adultério. Se aquilo fosse um pecado para a morte, na visão de Jesus Cristo, ele teria mandado matar a mulher. Mas ele não condenou. Então não parece que ela pecou no tempo da ignorância, tá? Pois ela vivia sob a lei, ela conhecia a lei. Ela não foi um pecado de adultério na ignorância. O adultério é um pecado que leva à morte espiritual. Mas, com um sincero arrependimento e abandono da prática, pode-se alcançar a graça de Deus. Por que não?
O problema é quando a pessoa peca sem mais se preocupar com isso. Peca, depois peca de novo e peca de novo, está nem aí. Tá? Blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, também é um pecado para a morte, gravíssimo, tem a ver com o seguinte contexto. Ó. Havia um religioso, né, por que nós falamos blasfêmia contra o Espírito Santo? A Bíblia nos conta que havia um religioso que estava resistindo à obra de Cristo. Tá? O que aconteceu foi o atribuir ao diabo algo de Deus, uma obra de Jesus Cristo que estava fazendo ali, aquele homem atribuiu ao diabo aquilo que Jesus estava fazendo. Então, era o não enxergar o óbvio por posicionamentos obstinados, né? Por pura religiosidade farisaica, judaica. Então, a resistência ao personagem de Deus que tem o poder de convencer o homem do pecado, que é o Espírito Santo, ela é a rejeição contumaz da obra salvífica de Cristo. O agente de salvação, ele é o Espírito Santo. O agente de cura é o Espírito Santo. O agente de transformação, de conversão, é o Espírito Santo. Portanto, resisti-lo é sinônimo de suicídio espiritual. Tá? Blasfêmia contra o Espírito Santo é resistir de uma maneira muito consciente, tá? Aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, é insultar o Espírito Santo com consciência, sem arrependimento, não. Enquanto Ele está nos convencendo de que Jesus é o Senhor, o Salvador, e também dos nossos pecados, e a pessoa está ofendendo, insultando o Espírito, tá? Quem peca contra o Espírito Santo, ele não se arrepende. Então é importante salientar, irmãos, que quando Jesus disse em Mateus capítulo 12, e versículo 31, todo aquele pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Aqui até, se a gente traçar um paralelo com aquilo que João disse, né, nosso versículo inicial, ore pelas pessoas, pelos pecadores, mesmo que tenham os seus pecados, né? Porque Deus vai perdoar, vai salvar, vai transformar. Está aqui, ó. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, né? Desde que os homens se arrependam. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Tá? Jesus aqui, irmãos, ele não fez distinção entre as pessoas que são salvas e não salvos. Ele falou aos homens em geral, aos homens. Se você é um salvo e você pecar contra o Espírito Santo, você perde a sua salvação. Tem um movimento aí, né, que eu chamo de herético, que diz que ninguém perde a salvação. Só que Jesus Cristo, ao dizer isso aqui, ó, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Ele não falou aos filhos de Deus, aos homens. Se arrependam, acabou. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então qualquer pessoa pode ter o seu pecado perdoado. Aos homens em geral, se é salvo, se não é salvo, cometeu um pecado, sendo ou não salvo, qualquer pecado que você cometer, se você se arrepende, pede perdão a Deus, você recebe perdão. Ó, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Não está falando aos que estão no mundo, aos que estão na igreja, aos homens. E nós subentendemos o quê? Aos que estão no mundo e aos que estão na igreja. Todo pecado se perdoará aos homens. Tá? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens, no contexto geral. Eu entendo que o contexto é geral, aos homens. Tanto os que estão no mundo, tanto os que estão na igreja. Portanto, aqui existe sim uma possibilidade da perda de salvação. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo pode sim ser cometida por uma pessoa que é salva. Pelo menos Jesus não fez distinção aqui nesse texto. Portanto, é muito perigoso afirmar que uma pessoa, por ser crente e batizada, tá, que não corre perigo de blasfemar contra o Espírito Santo. Se Jesus não deixou isso claro, creio que é prudente acreditar que qualquer pessoa pode sim cometer esse pecado. Ah, pastor, mas tem alguma passagem na Bíblia? Tem! Irmã Dineia, coloca aí, Hebreus 6, 4, 6. Claro que tem, está aqui, ó. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Olha só, sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha
pública. Está aqui um exemplo que eu posso afirmar, que é blasfêmia contra o Espírito Santo cometida por um salvo. Ele estava na igreja e se desviou, blasfemou contra o Espírito Santo, não tem mais volta. Desviou, não tem mais volta. Mas peraí, pastor, mas tem gente que desvia e volta. Então não desviou, ele se afastou. A gente não pode confundir crentes afastados com crentes desviados. Há uma diferença. O crente afastado está triste, está sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de orar. Ele se afastou, né? Ele se afastou. O crente desviado é aquela história daquela pessoa que eu contei para vocês. Xinga o Espírito Santo, ofende Deus, ri da sua cara, rasga a Bíblia, cospe na Bíblia. Esse é o desviado, não tem salvação. Está aqui, ó. É impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, experimentar as dádivas celestiais, se tornar participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade, a palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Está vendo? É impossível trazer de volta. É eu que estou falando? Está escrito aqui. É impossível trazer de volta. Então, desvia não, hein? Não sai da igreja, não. Você pode não ter outra chance. Tudo bem, tá, se afastou, ou fez isso no começo, tempo da ignorância. Deus tem os seus meios de nos julgar, cada um de nós, né? Eu creio que cada um de nós já tem um momento assim, de pensar que eu não desviei, será que eu não blasfemei? Todo mundo tem aquele medinho, né? Será que no momento da minha vida eu não blasfemei com o Espírito Santo? Pensamentos ruins, duvidando de Deus, sei lá. A pessoa fica aquele medinho, né? Mas se você está pensando assim, é porque você não blasfemou, porque você teme a Deus. Você está arrependido de uma coisa que você nem sabe se cometeu, mas está arrependido. Ou seja, provavelmente você realmente não blasfemou contra o Espírito Santo. Provavelmente não, eu tenho certeza que você não blasfemou nesse caso. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 de Né. Estamos já encerrando, tá? Contudo, assim como surgiram falsos profetas, presta atenção, irmãos, presta atenção no que eu vou ler para vocês. Para essas pessoas falam que o crente não desvia, né? Que o cara foi salvo, foi resgatado, não tem jeito de voltar. Presta atenção. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Entre vocês. Pedro está falando com a igreja. Vai surgir falso mestre entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas. Olha agora, irmãos, presta atenção. Não brinca com isso, não. E até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Está entendendo, irmãos? Eles vão negar o mestre que os salvou, resgatou. Resgatar é pagar um preço para você ter a pessoa. Jesus comprou essas pessoas, resgatou, ou seja, salvou da morte. Salvou, resgatou. Se o cara está se afogando, eu resgato ele, o que aconteceu? Né? Se o cara é um escravo, eu vou lá, pago o preço. O que aconteceu com aquele escravo? Ele continua sendo daquele senhor? Só se ele quiser. Ele não continua sendo. Essas pessoas estavam na igreja, esses falsos mestres, eles estavam na igreja. Jesus os resgatou. Então nós entendemos aqui que eram pessoas resgatadas, eram salvos, Jesus morreu por eles. Como não? Tá? E aí diz assim o texto, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Tá bom, irmãos? Enfim, como a vida espiritual não se brinca, não se leva como algo periférico ou secundário, tá? Toda a importância dada ainda é pouco. Por isso, vivamos na graça de Deus, sem jamais nos desviarmos dela. Amém, queridos? Que Deus seja louvado. Nós vamos, então, nesse momento, agradecer ao Senhor por esse período de oração e de ensino, né? O Senhor, creio que Ele falou muito ao meu coração e também ao teu coração, com tudo isso que nós ministramos aqui nesta noite, a respeito do pecado.